até as riquezas do ímpio pertencem ao Senhor. Foi muito impactante quando o Senhor me revelou essa palavra, porque como assim o ímpio ele consegue ter riquezas, ele consegue prosperar, levar uma vida tranquila, se ele não é servo do Senhor? Foi uma das grandes perguntas que eu me fiz no início da minha conversão, e nesse mesmo tempo o Senhor me respondeu. Em Salmos 73, que foi escrito por Asaf era um levita, descendente de Levi, que foi selecionado por Davi para ser um dos chefes dos músicos que iriam transportar a Arca da Aliança até Jerusalém. E esse levita, ele nos trouxe uma grande reflexão sobre isso. Ele nos diz no início de Salmos que quase escorregou em seu caminho. E esse quase deslize em seu caminho, na verdade, era inveja. Inveja do quê? De os ímpios levarem uma vida tão tranquila, tão abundante, sendo que eles não servem ao Senhor. Enquanto que aqueles que eram servos, eles eram constantemente atacados, enquanto que aqueles que eram servos, eles passavam por várias coisas, tinham que trabalhar muito e muitas das vezes não alcançavam essa tal de prosperidade, que estamos falando, prosperidade financeira, não conseguiam alcançá-la. Então isso começou a gerar uma certa inveja em Asaf, mas nesse mesmo capítulo, onde ele nos fala sobre esse quase deslize, esse quase escorregar, ele mesmo nos responde a respeito disso. Ele nos traz a resposta que o Senhor levou até ele. E em Salmos 73, Asaf ele começa descrevendo o ímpio da seguinte forma. 73:3 ele nos diz: pois eu tinha inveja dos loucos. Os loucos que ele está se referindo aqui são soberbos. Na minha versão está escrito loucos, mas em outras versões está escrito soberbo ou até mesmo outra palavra. Mas quando ele diz aqui em Salmos 73:3, diz o seguinte: pois eu tinha inveja dos loucos quando via a prosperidade do ímpio. Então, esses loucos a quem ele se refere são os soberbos, mas esses mesmos soberbos ele descreve da seguinte forma: pelo que a soberba os cerca como um colar, vestem-se de violência como de adorno, os olhos deles são inchados de gordura, eles têm mais do que o coração poderia desejar, são corrompidos e tratam maliciosamente de opressão, falam arrogantemente, põem as suas bocas contra os céus e as suas línguas andam pela terra. Por isso o povo dele volta aqui, e águas de copo cheio se lhe espremem. E eles dizem: como o sabe Deus? Há conhecimento no Altíssimo. Esta é a forma da qual Asaf descrevia os ímpios. E, resumidamente, aquilo que ele quer dizer é o seguinte: eles se enchiam, os olhos deles se enchiam da sua gula. Eles eram cheios da necessidade do comprar, do ter, do possuir. Eles eram cheios de nada. E todos esses materiais, todas essas riquezas, elas não são nada. Elas te deixam vazio. Eles conseguiam voltar a sua boca para os céus, mas eles não voltavam a boca para os seus bens materiais nem para as suas riquezas. As riquezas e o material tinham muito mais lugar do que o Altíssimo, do que Deus, porque uma vez que eles tinham alcançado tudo aquilo que eles almejavam, uma vez que eles tinham as melhores roupas, uma vez que eles tinham tudo aquilo que eles queriam comer, uma vez que eles tinham o tudo para eles pararam de ter ao Senhor. E não era somente sobre os bens materiais, era sobre a questão de que esses prósperos a quem Asaf se refere, esses prósperos, eles não tinham dificuldades, eles não passavam por dificuldades, e tudo isso começou a gerar algo nele, começou a gerar essa inveja, até que Asaf entrou no santuário do Senhor. E o Senhor lhe mostrou qual seria o caminho desses prósperos, desses soberbos. E foi aí que ele entendeu. E Asaf, ele entendeu uma coisa que muitos precisam entender hoje. O caminho do Senhor te leva à prosperidade, mas a prosperidade não te leva ao Senhor. Muito pelo contrário, a prosperidade te afasta do Senhor. A prosperidade em Cristo é ser cheia do Espírito Santo. É ser cheio do Espírito Santo. Não é ser cheio de dinheiro, não é ser cheio de casas, de carros. Isso não é prosperidade para o Senhor. Porque uma vez que vamos para a eternidade, essas coisas ficam. E até mesmo essas riquezas que o próspero tem pertencem ao Senhor. Tudo o que está nessa terra pertence ao Senhor. Então, na verdade, nem o que eles têm é deles, é do Senhor, pertence ao Senhor. Não é sobre o quanto tem no seu pescoço, o quanto tem na sua orelha, o quanto tem na sua carteira, não é sobre o que você parece ter, é sobre o que você é. Porque uma vez que você é filho de Deus, não é que você parece, uma vez que você é filho de Deus, você verá a sua face. Uma vez que você é rico da presença de Deus, você conhecerá a eternidade. Enquanto que aqueles que escolhem a prosperidade no lugar do Senhor, aqueles que colocam o material no lugar do Senhor, eles caminham para o próprio fim. Uma pessoa que confia realmente no Senhor, aquele que é rico de Deus,
Ele não se preocupa com o que come, com o que veste, com o que bebe. Já falamos sobre isso aqui no canal. Ele não se preocupa com nenhuma riqueza material, porque a riqueza dele está na palavra que te leva à vida eterna. A riqueza dele está na eternidade. Você pode sim, como eu sempre falo, você pode querer a melhor casa, querer um melhor carro. Amém. Em nome do Senhor Jesus, ele vai te abençoar. Porque se aqui na terra até os maus dão coisas boas aos filhos, quanto mais o Senhor não nos dará. Mas uma pessoa que é rica da palavra de Deus, que busca a sua riqueza na palavra de Deus, ela também é rica do sustento do Senhor. O Senhor sustenta aquele que é sustentado pela fé. O Senhor sustenta aquele que é sustentado pela sua palavra. Quando você entender que Ele é dono do ouro e da prata, quando você entender que tudo o que está nessa terra, tudo pertence ao Senhor, a sua fé será transformada, a sua fé vai passar para o próximo nível, a sua fé vai chegar no celestial, a sua fé vai romper barreiras, vai influenciar ambientes, porque você tem certeza, você interiorizou que você está na terra que pertence ao Senhor. Então, se o Senhor quiser te dar algo que pertence a Ele, Ele te dará. Não é sobre o proprietário da casa, não é sobre o seu patrão, é sobre o Senhor, porque tudo quanto está nessa terra pertence a Ele. Ele nos deu a terra para que habitássemos nela até que chegasse a nossa hora. É a nossa hora de conhecê-lo, em nome de Jesus, porque todas as pessoas que estão recebendo essa palavra vão conhecer Jesus, vão ver a face dele, em nome do Senhor Jesus. Todos os servos fiéis ao Senhor vão conhecer a sua face, vão ver a sua face, vão habitar naquele lugar maravilhoso. Mas o que eu quero dizer com isso é que a terra é nossa para que possamos habitar nela, mas ainda assim pertence ao Senhor. Até o que é nosso pertence a Ele, a nossa vida pertence a Ele, os nossos filhos pertencem a Ele, o nosso ministério é dele. A partir do momento que o ministério começa a ser por você, sobre você, então ele não pertence mais ao Senhor. Uma vez que o canal no YouTube, uma vez que a rede social começa a ser sobre você, então ela não pertence mais ao Senhor. Eu criei um canal no YouTube, eu criei uma rede social para pregar o Evangelho. Mas ela é sobre você, não é sobre Deus. Então é porque nunca foi sobre ele, mas sempre foi sobre você. Então nós precisamos vigiar muito nessa área do entender que tudo é dele, porque é surreal quando você entende isso, é surreal as coisas que você vive em Cristo, é surreal os lugares para onde a tua fé te leva. Só para vocês entenderem, o levita que chegou a ter inveja, questionamento a respeito da prosperidade dos ímpios em Salmos 21, ele diz o seguinte: assim o meu coração azedou e sinto picadas nos meus rins. Então, quão grande, quão avassalador não seria o fim desses ímpios a ponto de ele sentir picadas nos rins, a ponto de o coração dele azedar, a ponto de naquele momento, naquela hora, ele entender: eu não quero isso para minha vida. Todas as riquezas das quais eu senti inveja, eu não as quero mais, porque eu sei qual é o meu caminho. E eles não conhecem ainda qual é o deles. Asaf, ele entendeu que ter inveja de quem tinha tudo era a mesma coisa que ter inveja de quem não tinha nada. E esses salmos, ele termina da seguinte forma: mas para mim, bom é aproximar-me de Deus. Pus a minha confiança no Senhor, coloquei minha confiança no Senhor Deus para anunciar todas as tuas obras. Ser sustentado pelo Senhor é ter confiança nas suas obras, é manifestar a nossa fé por meio de nossas obras. Então podemos dizer que Asaf escolheu a melhor parte, porque as riquezas que ele iria alcançar, as riquezas que o Senhor tinha para ele, os ímpios nunca chegariam lá, nunca alcançariam, porque a riqueza da eternidade não é para quem tem, é para quem é. Não é para quem tem tudo a nível material, é para quem é filho. As riquezas de Deus são para quem é filho. Um carro, uma casa, qualquer pessoa, servo ou não servo, pode comprar. Mas a casa, a morada onde você fará a eternidade, ela não é comprada por valor nenhum nessa terra. Então pare de se comparar com outras pessoas, pare de invejar outras pessoas. Hoje em dia se utiliza a palavra comparação para tudo. É muito difícil alguém assumir que está com inveja. Comparação é quando nós dizemos: essa blusa é vermelha, mas aquela é amarela.
Você está comparando uma blusa com a outra. Mas inveja é quando você vê o carro da outra pessoa e você pensa, meu Deus, como eu queria ter aquele carro. Já tô me comparando. Você não está se comparando, você está invejando aquilo que é do outro. E inveja, de modo algum, não te leva nem à prosperidade material, nem à prosperidade celestial. A inveja te deixa estagnado, não te leva para lugar algum. Então pare de se invejar com aquilo que os outros têm. Pare de se invejar porque a outra pessoa tem isso, tem aquilo e ela merece ou não merece. Quem determina o que aquela pessoa merece ou não é o Senhor, não é você. Então pare de se colocar no lugar do Senhor para determinar aquilo que o outro merece. Pare de invejar outras pessoas porque aquilo que Deus tem para você é somente para você. Então se foque no que Deus tem para você e não naquilo que os outros estão recebendo que muitas das vezes nem é do Senhor. Não é porque aquela pessoa está recebendo o que é do Senhor. Então se foque no que o Senhor tem para você e não naquilo que os outros têm ou deixem de ter. A maior riqueza não é o que você conquista na terra. A maior riqueza é o que você conquista na eternidade. A maior riqueza, na verdade, é a eternidade. E a eternidade não é negociável.